Um governo que começa sendo motivo de piada e criticado na imprensa internacional, não reconhecido por vários países no mundo, alinhado com banqueiros nacionais e internacionais e denunciado por golpe branco na ONU e na Unasul. Hoje, no 4V Opinião, vamos analisar a repercussão internacional do novo governo interino do Brasil. Olá, eu sou o Rez e está começando agora o 4V Opinião. No programa de hoje vamos analisar e discutir sobre a repercussão internacional dos primeiros dias do governo Michel Temer. E para debater esse assunto contamos com a presença de Antônio, outras palavras, Takahashi TV Drone e Vanessa Operamundi. Primeiro gostaria de agradecer a presença de vocês e, como são as regras do nosso programa, 1 minuto para as considerações iniciais de cada um. Olá a todos, é um prazer estar aqui, ter sido convidada para este debate. Eu gostaria de ressaltar que, acompanhando a repercussão internacional, né, do caso desse processo de impeachment no Brasil, é muito comum a relação que é feita entre o que aconteceu no Paraguai e o que aconteceu também em Honduras. E uma coisa que é importante ressaltar aqui para a gente começar o debate é que ambos os governos, tanto do Paraguai como de Honduras, não eram governos abertamente de esquerda, governos revolucionários, ou que estavam fazendo grandes transformações sociais no país. Eram governos mais ao centro, que compunham um pouco com as classes oligárquicas do país e que estavam fazendo tímidos avanços sociais, pequenos avanços para a população, e que mesmo assim foram retirados pelos setores mais oligárquicos e conservadores. Nos dois casos também houve uma traição dos apoiadores. Então, no Paraguai, o vice-presidente rompeu a parceria com o governo de Fernando Lugo e aí tomou a presidência, e o mesmo ocorreu também em Honduras, onde também o Partido Liberal rachou com relação ao presidente Zelaya. Então, assim, essa comparação ela não é meramente formal ou meramente de opinião das pessoas mais à esquerda no Brasil. Tem muitos detalhes e muitas aproximações, né, muitas peculiaridades nos processos que se tornam muito parecidos. Então, estudá-los junto, acho que é essencial, é fundamental. Takahashi, 1 minuto. Bom, eu acho essencial a gente estar discutindo esse tema agora, né? E também que todas as mídias alternativas comecem a pautar um pouco mais essa questão da ingerência externa na crise política brasileira, fazendo comparações com episódios similares que aconteceram, porque o epicentro dessa crise, com certeza, a gente vai encontrar ao estudar a geopolítica internacional, os interesses que estão envolvidos na fonte de recursos naturais, especialmente o petróleo, questão energética e premente aqui no Brasil. Acho que é quase que uma meia-culpa, né? Porque durante todo o período da crise a gente pouco abordou a ingerência norte-americana, né? A questão da embaixada norte-americana também, o papel de fundações estrangeiras financiando os movimentos desestabilizadores. E, enfim, nunca é tarde para começar, né? Pelo menos a gente não está esperando aí 25, 50 anos para trazer à tona tudo o que está acontecendo. Antônio? A Vanessa falou um ponto muito importante, e o Taka lembrou que, muito provavelmente, por trás desse conjunto de golpes está a ação dos Estados Unidos. E, como disse a Vanessa, também no Brasil, assim como em Honduras e Paraguai, não se tratava de um governo de reformas estruturais, se tratava de um governo de tímidas reformas, de reformismo fraco, como diz o André Singer, um analista favorável, inclusive, ao lulismo. Então, a pergunta que a gente se faz, e analisando outros casos, além do caso da América do Sul,
será que para os Estados Unidos, que talvez estejam por trás desses golpes todos, nem mesmo governos de mudanças moderadas são aceitáveis? Será que eles se transformaram num país tão fundamentalista e tão imperial que eles estão empenhados em derrubar os governos, mesmo de oposição moderada? Já não basta para eles derrubar só os governos de oposição radical? Mudou a política deles? Ou eles estão empenhados em um objetivo ainda mais profundo, que é desestruturar não só os governos, mas os países, como eles estão fazendo no Oriente Médio, por exemplo? Uhum. Então agora a gente vai assistir um insert que a nossa produção preparou, aí a gente começa o debate. I'm reminded of our commitment to democracy, 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 democracy. Bom, acho que agora a gente já pode começar o debate assim. A primeira questão é qual análise a gente pode fazer, né, da repercussão internacional desses primeiros dias do governo Temer e a relação do insert aí com os Estados Unidos, né, com essa influência norte-americana. Bom, eu acho que a imprensa internacional ela teve um papel muito importante na leitura do que está acontecendo aqui, porque a gente, por estar tão imerso nas questões, nas contradições, nas críticas, a gente às vezes fica um pouco acanhado de defender o governo ou de expor exatamente o que está acontecendo, de fazer determinadas conexões. E a imprensa internacional, justamente por olhares de fora, o que a gente muito tem visto é um estranhamento muito forte de como é que você pode ter uma denúncia de corrupção, tirar, né, com uma pretensa denúncia de corrupção, tirar uma pessoa que é honesta para colocar um que não é honesto e deixar que todo esse circo que foi a aprovação do impeachment, tanto na Câmara como no Senado, deixar isso passar batido sem críticas, né, contundentes feitas aqui no Brasil. Então, eu acho que, primeiramente, essa repercussão ela é importante porque ela é uma disputa do discurso que nós estamos fazendo. Então, a gente tem os jornais mais à esquerda, centro-esquerda, o Le Monde, La Jornada, a Página 12, e a Telesur, principalmente. Então, você tem vários desses veículos, principalmente sul-americanos também, né, fazendo esse debate e pontuando muito, denunciando fortemente o que está acontecendo aqui. E acho que no âmbito mais latino-americano isso é muito importante porque ajuda a esses outros países a verem que essa desestabilização que ocorre no Equador, na Venezuela, na Bolívia, na Argentina, ela de fato ela é conectada. Então, você tem o governo da Venezuela diariamente bombardeado por tentativas de desestabilização, por guerra econômica, por esse golpe branco, o golpe suave, golpe brando, se desenvolvendo ali no país. Você tem a mesma situação no Equador e você tem a mesma situação na Bolívia, que já são governos mais abertamente de esquerda. Então, o que está acontecendo no Brasil, o peso geopolítico, o peso estratégico do Brasil enquanto um líder na região é muito importante, principalmente para que esses países consigam estruturar também a sua defesa, né, dos processos progressistas que está acontecendo nesses países. E para nós isso é importante
nessa questão do discurso, como eu falava. Então, eu estou vendo muita gente no Facebook recorrer aos veículos estrangeiros para falar do que está acontecendo aqui, porque os veículos nacionais não conseguem, os grandes veículos, abordar a situação numa condição minimamente aceitável. Então, assim, minha timeline está inundada de gente. Olha, o Guardian falou que é golpe, o New York Times falou que é golpe, como se a gente precisasse do aval externo para dizer o que está acontecendo aqui, porque nós não somos capazes de fazer essa narrativa. Bom, num primeiro instante é bastante, como é que eu vou dizer, é bom, né, que a mídia internacional esteja reconhecendo ou que é golpe ou que foi um processo viciado, né, porque muitas mídias não estão falando golpe, mas estão questionando, falando que é um processo viciado, que quem assumiu a presidência e o controle do país com a saída da Dilma Rousseff é pior do que o arranjo de poder que estava colocado com a Dilma, né? Então, num primeiro momento, é bom e é estratégico para a resistência ao golpe, né? Que a comunidade internacional esteja ou não legitimando ou questionando esse governo golpista. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar também é qual o interesse também deles de não reconhecer este governo, né? Porque durante todo o processo de sangramento do governo Dilma, né, não se tinha tantas críticas assim diárias às figuras que agora estão no poder, no núcleo duro do poder, né? Durante o processo de sangramento do governo Dilma, se levantava uma acusação ou outra, principalmente contra o Eduardo Cunha, que é um gangster, né? Mas o restante do arranjo golpista era poupado. E agora que eles assumiram o núcleo duro do poder, a gente vê críticas diárias assim de órgãos como o New York Times, Washington Post, né, que eu não boto minha mão no fogo por eles, apesar deles estarem questionando esse novo governo aí, né? Então, quais interesses tem por trás disso? Eu vejo que esse grupo que tomou de assalto o poder no Brasil, nessa rede, esse consórcio midiático jurídico parlamentar, ele é muito bruto, ele é muito brucutu, né? Eles não conseguem fazer a coisa de um jeito suave, né? Como teria sido o golpe aqui, né? Eles chegando, já querem aí reverter um monte de decreto de demarcações de terras indígenas que foram feitos nos últimos meses, né? Estão com um bloco parlamentar gigante aí para impor uma política de ajuste radical, né? Então, eles estão indo com muita sede ao pote, me parece, né? E a mídia internacional também está percebendo isso. E isso é um fator de instabilidade, né? Um governo desses não vai conseguir criar consensos na sociedade, né? Eles vão criar revolta na sociedade e separar cada vez mais a classe política do povo e da sociedade civil organizada. Então, eu acho que lá fora eles percebem melhor isso. Que o pessoal que está no poder agora, na verdade, é bem transitório, né? Eles querem uma outra alternativa. É tirar o PT, né, e colocar uma outra alternativa que seja mais palatável, que faça as coisas de um jeito mais inteligentes, né? Eu acho que a gente tem que analisar isso daí, né? Qual é a aposta verdadeira desse bloco externo que apoiou o golpe? Qual que é a aposta deles? Se eles não estão apostando no governo Temer e nesse arranjo que está aí, em quem que eles vão apostar, né? Antônio. Essa tua observação é super importante, porque eu acho que, por um lado, pegou mal e tem surgido um conjunto de fatos de repercussão internacional que mostram que esse governo pode ficar rapidamente com a imagem suja. Hoje mesmo teve episódio de Cannes, que os diretores e atores do filme brasileiro que está concorrendo à Palma de Ouro tiveram grande repercussão ao subir no palco com cartazes contra o golpe. Houve, há alguns dias, repercussão negativa do presidente da Unasul, da União das Nações do Sul, e de alguns embaixadores aqui da América do Sul. E tem havido também, e eu acho que você levanta uma coisa muito que dá para pensar,
Num certo sentido, os jornais internacionais, que são mais sérios e mais profundos que os jornais brasileiros, repercutem um pouco essa mudança de ânimos. Acho que percebem, inclusive, que aqui houve uma mudança de ânimos. A gente está numa situação muito diferente que a gente estava no começo de março, quando teve aquela manifestação gigante do pessoal conservador. De lá para cá, eles não fizeram nenhuma manifestação importante mais. E as manifestações de resistência estão se multiplicando, continuam crescendo, ocupações, a gente vai falar isso depois na segunda parte do programa. Mas você tem toda a razão, porque esses meios de comunicação filtram e eles já poderiam ter feito essas denúncias antes. Então, é isso que eu volto a insistir. Qual que é o projeto desse pessoal? Talvez o projeto deles não seja botar o Temer, talvez o projeto deles não seja nem botar ninguém a princípio, mas seja criar um caos mesmo, um caos de desarticulação do Estado brasileiro, um caos de ampliação da radicalização entre diversos grupos sociais, um caos em que um país que é o único que pode hoje fazer sombra aos Estados Unidos, que tem uma população semelhante à dos Estados Unidos, que tem riquezas naturais importantíssimas, se torna ingovernável, digamos assim. Não vamos, talvez, usar o exemplo de uma Líbia, que é um país já mais instável, mas cria uma situação de descoesão que nós podemos ficar vários anos num ambiente político caótico. Será que isso interessa a quem ajudou a tramar esse golpe? Deixa eu só fazer uma observação. Então, se a gente, voltando a observar o que aconteceu em Honduras e no Paraguai, os dois governos imediatamente que assumiram o poder após a destituição de Hugo Zelaya, eles não foram reconhecidos também. Então, teve crítica, inclusive, por parte dos Estados Unidos ao processo em Honduras e teve muitas críticas ao processo do Paraguai. E como que isso se resolve? Há essa pressão do tipo, não reconhecemos, para dizer nós somos democráticos, nós não reconhecemos isso que vocês fizeram, mas imediatamente o poder tem eleição, o poder segue na mão, já por um processo bastante complicado, segue na mão dos setores conservadores, aí mais conservadores. No caso do Paraguai, o poder volta para a mão do Partido Colorado, que desde a ditadura do Stroessner tinha esse poder, e aí tudo se arruma, entendeu? Então, tipo, com esse ar de vamos chamar eleições, então você dá aquela falsa sensação de democracia, todos os países voltam a reconhecer e aquela estabilidade acaba. Sim. Você falou importante, porque... E essa proposta aqui de ter eleições gerais, será que talvez poderia jogar água nesse mesmo moinho? Essa questão das eleições gerais que era onde eu queria chegar com a minha provocação, né? Me parece que o script do golpe prevê eleições gerais também para legitimar o cenário todo, né? Sem eleições gerais isso daqui vai ficar instável, vai ficar ingovernável, né? E aí com eleições gerais, com a geometria de poder que está posta hoje no Brasil, é óbvio que quem vai ganhar não é a esquerda. Independente de Lula sair, independente de outros candidatos saírem, muito dificilmente a esquerda vai ganhar. E aí esse arranjo de poder que está no Congresso, e não só no Congresso, mas na sociedade brasileira como um todo, né, nos meios de comunicação, no judiciário e no poder econômico, nesse arranjo de poder ele consegue se reeleger com outras faces, outros candidatos que aceitem fazer o jogo, e se legitima, né? E aí isso naturalmente diminui o vetor de mobilização que um governo ilegítimo cria. Né? Todo mundo está vendo aí que está aumentando a mobilização, né? E o governo está falando duro, botou o Alexandre de Moraes, né? Que é um advogado aí do PCC e repressor notório aqui em São Paulo, para ficar fazendo ameaças na mídia contra os movimentos sociais, né? Então, quanto mais ameaças esses caras fazem, mais os movimentos ficam estimulados a resistir. Né, com um governo ilegítimo que não foi eleito, com uma pessoa que não tem carisma, tem até boato que é satanista, né, de tão anticarismático que é, né, e isso não é bom para eles também, se eles quiserem legitimar um outro tipo de governo. Mas será que eles também não poderiam ter feito essa análise que a gente está fazendo aqui? E o Temer não começou também errado em colocar só homens, brancos, ricos, e a imprensa internacional não está caindo em cima. Se ele tivesse começado diferente, será que a imprensa internacional teria feito uma outra cobertura? Se a gente pensar sobre isso. Porque, assim, a principal denúncia que a imprensa internacional vem fazendo é a questão do ministério, que ele começou, tal, colocou só homem, branco, que é a velha casta política, que está tomando o poder de novo. Importante. Entendeu? Estamos criticando a perfumaria, não a essência. Sim. Né? Como se
Ainda bem, num certo sentido, que não tem nenhuma mulher e nenhum negro nesse ministério. Menos legitimidade. Sim. Não, e agora já pegando esse gancho, tem o segundo insert, né, que é o do Jorge Pontual na Globo, ele analisando a imprensa internacional. Rodou hoje no mundo variações em torno da seguinte manchete: primeira presidente mulher do Brasil afastada por governo só de homens. Então isso viralizou, como dizem, né? E a foto da primeira reunião do gabinete, que só tem homens, tudo isso foi muito divulgado hoje na internet, nas redes sociais. Nas primeiras páginas dos jornais, do New York Times, do Financial Times e outros, o que dominou foi a foto da presidente Dilma jogando um beijo, se despedindo. E o New York Times fez um editorial, o New York Times ainda não tinha feito uma coisa assim como hoje, dizendo que o impeachment piorou a crise política do Brasil. É um editorial que defende a presidente Dilma. Até agora o New York Times estava mais ou menos neutro em relação ao impeachment e se definiu nesse editorial. Ele afirma que ele diz que é discutível se o impeachment é o golpe ou não. Bom, aí é só o trechinho, né? Esse vídeo ele tá na internet, então acho que a gente pode começar também o debate por aí. O Jorge Pontual gaguejando, né? Ao falar do The Guardian, do New York Times. E qual a análise que a gente pode fazer sobre esse vídeo também e sobre continuar, né? O debate que a gente estava fazendo sobre a análise internacional. Mas pelo Antônio agora, né? Vai, Antônio. Num certo sentido, expressa essa contradição, né? Esses jornais têm uma relativa liberdade. E na hora em que os interesses dos Estados Unidos realmente estão em jogo, se viu na guerra do Iraque, eles se alinham com os interesses do governo. Mas, enquanto não estão em jogo, eles praticam um certo jornalismo, diferente dos jornais brasileiros, dos velhos jornais brasileiros, que são panfleto o tempo inteiro. Eu acho que podem estar acontecendo as duas coisas. Agora, como no limite eles não abrirão mão de sustentar a posição norte-americana, fica ainda essa dúvida, né? Será que eles estão jogando na ideia das eleições gerais? Será que a estratégia é primeiro derrubar a Dilma, depois derruba o Temer e depois vai tornando esse país caótico? Porque depois do Temer, quem seria? Eleições gerais é uma alternativa. Outra alternativa é o Congresso não é capaz de aprovar as eleições gerais, caímos no baixo clero total, que são os sucessores na linha tradicional, né? Então é um momento muito, muito delicado e da gente ficar muito esperto com algumas pretensas soluções que podem não ser soluções de verdade, né? Acho que é uma situação em que as coisas mudam muito, podem mudar rapidamente de um dia para o outro, né? A gente não esperava no dia do golpe, há uma semana, que a gente tivesse hoje, nem uma semana, né? 6 dias, assim, com trapalhadas dos ministros, o ministério composto de um jeito, depois muda de novo, o ministro que dá uma declaração sai no jornal num dia, à tarde, ele é o caso do ministro da Saúde hoje, diz o que ele falou, né? Aparentemente, né? Vamos discutir melhor, talvez, na segunda parte, Agora se é isso mesmo. Passando a palavra para o Taka, né, com o que falar também dos países que não reconheceram o Brasil, ou esse novo governo do Brasil? Assim, qual análise você faz disso? Bom, a maioria dos países são dos países, né, aqui do bloco de esquerda latino-americano, que não reconheceram o governo golpista. E boa parte deles já era meio previsível que não iriam reconhecer. Sobre o caso específico da Venezuela, me parece o quê? Que o governo bolivariano identificou na efetivação do golpe parlamentar lá na votação do impeachment, né, no Senado, um sinal de alerta de que eles são os próximos, né? De que eles são os próximos. Então, houve aí um recolhimento da oposição venezuelana de assinaturas pedindo referendos, muitas denúncias de que essas assinaturas estão fraudadas, né? E toda uma pressão internacional para que o governo reconheça essas assinaturas para chamar um referendo revogatório. O governo Maduro tomou uma atitude ousada em relação a isso, que foi chamar o embaixador, né, de volta
e iniciar um processo de estado de emergência lá na Venezuela, né? Para tentar amenizar os efeitos da sabotagem econômica que tem ocorrido naquele país. Óbvio que aquele país está em crise econômica, porque o preço do petróleo está lá embaixo. Só que além da crise econômica do preço do petróleo, tem um processo de lockout empresarial não declarado sabotando a produção, né? E há muitos anos os movimentos sociais venezuelanos já reivindicavam que o governo passasse a expropriar esse parque produtivo que está parado de propósito. E agora, com um golpe no Brasil, né, eles decidiram começar a expropriar fábricas que estão paradas. Né? E paralelo a isso, a gente viu aí o Uribe em Miami, né? Num encontro com o Aznar e com o Tuto Quiroga, que é da Bolívia, se eu não me engano, né? Fazendo uma declaração de que deveria haver uma intervenção militar na Venezuela, né? E o Maduro respondeu militarmente também, iniciou manobras militares, né? Exercícios militares na Venezuela. Então, a gente vê que provavelmente a bola da vez agora é a Venezuela. Eles vão tentar tirar o governo bolivariano de qualquer jeito, né? Seja com referendo, seja com luta armada, golpe. Só que o governo lá já falou, bom, eu não vou ser o próximo. Eu vou tomar as medidas necessárias, né? E eu não sei se são as melhores medidas, mas, enfim. Vanessa. Alguma medida, né? Não vai fazer que nem aqui no Brasil, que fica de braço cruzado esperando o golpe. Eu queria voltar um pouquinho a essa questão do Ministério do Temer com só mulheres e negros e essa repercussão internacional. Eu ainda acho que isso também não é acaso, porque ele está tomando medidas muito duras, que seriam como choques de gestão, como também foi tomado pelo presidente Maurício Macri na Argentina. Então você tira um governo de esquerda, assume o poder, e as primeiras coisas que você faz é um desmonte geral. Então você observa aí que tem uma reação, então os movimentos sociais na Argentina, enfim, estão nas ruas também, mas você tem também uma contenção muito forte por parte do Estado. Então, durante os governos do kirchnerismo, o movimento social não foi, em hipótese alguma, reprimido na Argentina, nos primeiros dias, meses do governo Temer, sim foram. Então, Macri, desculpa. É igual. Desculpa, o ato falho aqui. Do governo Macri, sim, foram reprimidos. Então, é algo impensável na Argentina há 6 meses, né? Nem chega a ser muito tempo. E uma outra coisa sobre o Brasil, e aí eu acho que um paralelo interessante com o que você coloca com relação à Venezuela, é que talvez, o que eu acho que a única coisa que eles podem não ter pensado, não ter imaginado, seria a reação forte contra o processo. Então, assim, o governo estava completamente nocauteado, estava nas cordas, nem esquerda, nem direita, nem ninguém estava afim de defender o governo, porque era um governo que estava realmente fazendo medidas extremamente impopulares contra o programa com o qual ele foi eleito. No entanto, ao aprofundar a crise e ao se delimitar esse caminho, né, do impeachment, as pessoas foram às ruas defender o governo, e não era porque estava defendendo aquela proposta ou aquilo que a Dilma estava fazendo, mas estava defendendo a legalidade democrática. E esse era o discurso das frentes que se formaram, com vários outros partidos, né, que inclusive eram oposição, como o PSOL. Então a gente está defendendo a democracia. E aí começou uma mobilização muito grande, uma adesão muito grande das pessoas. E na Venezuela ocorre uma coisa muito similar. Então, as tentativas de derrubada do governo bolivariano lá vai ter uma reação nas ruas que é impossível calcular. Então, assim, o Brasil novamente é um balão de ensaio. Se Honduras e Paraguai serviram como balão de ensaio, e no Paraguai a reação foi muito pequena por vários fatores, e em Honduras também, no Brasil a reação foi grande. Então, o que acontecer aqui agora, a partir deste momento, é o campo de ensaio para o que virá acontecer, possivelmente, em Venezuela, Equador e Bolívia. Infelizmente o tempo urge, né? Nosso programa está chegando ao final. Então, 1 minuto para cada convidado, né, encerrar, fazer o encerramento. Bom, começando pelo Antônio. Eu acho que o Taka levantou também uma questão importante agora. O governo que está atacado não pode ficar paralítico, né? E é o que a gente assistiu desde o início da Operação Lava Jato, os sinais que a Operação Lava Jato só atingiam um determinado partido, um determinado grupo de partidos, os sinais de que outros atos de corrupção não eram investigados, a perseguição ao Lula.
tudo isso foi passando em branco, foi passando em branco, foi passando em branco. É como se fosse a história de um golpe anunciado. E isso está trazendo já enormes consequências, mas acho que demonstra a importância da ação consciente e da vontade política e da não paralisia. Nós não podemos ficar esperando o golpe vir, nós não podemos ficar esperando a história passar. E acho muito bom essa atitude do Maduro. Tem inúmeros erros, mas essa consciência do papel histórico deles, eles têm. Takahashi. Bom, acho que a gente está num momento bem crítico. O golpe ainda não está consolidado, né? A gente tem 2 presidentes no país e a gente tem essa vantagem da mídia internacional tá aí não legitimando esse governo que foi imposto, né? Então, eu acho que o próximo passo é a gente, como mídia alternativa, se conectar com as mídias do exterior e começar a falar quais seriam as verdadeiras soluções para essa crise. E não esse pacote que o Temer está colocando. Quais seriam as verdadeiras soluções? Auditoria da dívida, taxação de grande fortuna, defesa da Petrobras e do pré-sal, regulamentação do artigo 14 da Constituição, que permitiria a democracia direta, combate ao desemprego, né, democratização dos meios de comunicação. Né? Esse é o papel que a gente tem que cumprir, colocar pautas propositivas, além de resistir ao golpe, para a gente colocar um programa de verdade de esquerda. Né? E que isso faça parte também de uma autocrítica do PT, porque o PT está devendo essa autocrítica para a sociedade. Foram os erros do PT que abriram flanco para esse golpe. Vanessa. Então, se não tiver essa autocrítica, dificilmente a gente vai conseguir superar essa situação que a gente vive. Bom, eu acho que é interessante ressaltar que a gente, Brasil, obviamente está inserido num contexto latino-americano, mas isso não é só retórica. Os processos políticos que nós vemos aqui, eles vêm como em ondas e afetam todos os países, não afetam só a gente. Então, esse momento agora no Brasil de uma guinada da direita, um fortalecimento, talvez não guinada, mas um fortalecimento maior, um ressurgimento aí com força da direita, ele não acontece só aqui. E o que está acontecendo com o Lula, que é muito importante, então a perseguição, a criminalização do Lula, a gente também está vendo na Argentina, com a perseguição à Cristina. Então, eles vão fazer isso, eles vão tentar criminalizar a esquerda, eles vão tentar tirar esses líderes de cena. A Cristina é uma ameaça para eles, como é o Lula para 2018. Então, ela pode voltar na próxima eleição. Então, você tem que ir minando todos esses líderes para que eles não possam voltar e não possam refazer esse fluxo da esquerda e esses governos progressistas. Então, tá aí, Maduro, Correia, Evo, na próxima, na mira, né, das próximas, enfim, iniciativas que provavelmente vão ocorrer nos próximos anos. Então, a gente tem que estar alerta e denunciando, como mídia alternativa, denunciando tudo isso que ocorre nesses outros países também, como não só no Brasil. Não, só para encerrar, né, com essa repercussão internacional, essa crise da mídia tradicional brasileira, acho que abre espaço para a mídia alternativa, abre espaço para a gente, e abre espaço para você queira participar. Aqui tem o Operamundi, tem a TV Drone, tem Outras Palavras, tem o 4V, tem o Presença, tem o Justificando, tem vários órgãos aí, né, vários coletivos de mídia alternativa que pode ajudar, e vem com a gente aqui participar, porque a gente está precisando de pessoas, de voluntários, né? Acho que todos nós entrem em contato aí pelo site, pelo Face, por tudo. Bom, e no programa de hoje está chegando ao final, infelizmente. Acho que o debate foi muito bom. A gente falou um pouco da repercussão internacional dos primeiros dias do governo Michel Temer. E se gostou, compartilha com seus amigos, com seu vizinho, com a sua avó. Não esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal, curtir nossa página no Face. Todo o poder para o povo e até a próxima.